Stephanie, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O que você semeou, colherá. Somente com resignação, perdão, esquecimento e superação você encontrará forças para suportar tudo. Terá de ajustar os efeitos e as causas. Perdoe. Siga a sua vida sem o desejo de vingança, sem alimentar o ódio em seu coração. Lembre-se das lições que recebeu, lembre-se da importância do amor e do perdão. Camille não se lembrava de nenhuma das recomendações de Ismael ou de Charlotte no plano espiritual. Sentia-se ultrajada, uma grande vítima da vida, um joguete nas mãos de Deus. Enquanto se distanciava do povoado, jurou que um dia voltaria àquele lugar em outra situação, vencedora, rica, poderosa, custasse o que custasse, e René e Lucia haveriam de pagar por tudo que lhe tinham feito. Iriam se arrepender de ter nascido. A solidão, a dor física e moral eram suas companheiras rumo ao desconhecido. Ouviu novamente o sino e passou diante da igreja. Resolveu entrar, foi até o altar e ajoelhou-se. Com os olhos arregalados e as mãos no peito, clamou por Deus. Era como se ele estivesse ali, naquele instante, diante dela. Aos prantos, em profundo desespero, perguntou: Senhor meu Deus, fui criada em um lugar estranho e sempre senti a angústia de não ter tido uma família, um lar. Lutei como pude para desviar-me das maldades humanas, mas o Senhor estava cego, surdo e mudo. Condenou-me a uma vida maldita, miserável e sem significado. Deus, o que fez comigo? Por que me presenteou com tanta dor, desolação, desilusão e sofrimento? Não tenho mãe, pai, marido, irmãos. Minha vida é um grande martírio. O Senhor me jogou no inferno e deixou que os monstros me devorassem viva. Sua luz se fez escuridão e perdi as forças. Estou sozinha. Aguardo a morte. Nada sou. Feriram-me o orgulho e a honra. O que fizeram de mim? Nada, absolutamente nada. Destruíram-me, remeteram-me à lama suja. Sem terra, dote, família, sem minha inocência. Resta-me o suicídio. Meu sangue será por mim derramado e eu o culparei. Não creio mais no Senhor. Perdi a fé. Acho que nunca existiu. É desculpa dos tolos, dos idiotas, dos fracos, somente eles creem no Senhor. Doravante o ódio será meu companheiro eterno e há de sustentar-me até o fim dos meus dias. Tirou meus sonhos, a pureza, encheu meu coração de mágoas e dores. Quanto infortúnio! Quanta desgraça! Prometeu-me um paraíso e me deu o inferno. Prometeu-me a felicidade e me deu a dor. Em vez da vitória, deu-me a derrota. No lugar do amor, deu-me a humilhação. Responda-me. Por quê? Não pode me ajudar? Ah! Não existe. É uma ilusão dos imbecis. A desolação e a melancolia remeteram-me a um profundo abismo, triste e escuro. Camille, revoltada, com os olhos expressando dor, ódio e rancor, sentia-se muito mal. Com esforço levantou-se. Pálida, transtornada e aos prantos, retirou-se da igreja. Perambulou pelas ruas durante muitas horas, dias seguidos, desnorteada, perdida, sem rumo, sem destino. Envelheceu. Passou muitas noites chorando, vomitando e com os mesmos pesadelos de sempre, figuras horrendas de homens e mulheres rindo de seus infortúnios, pois não encontrava solução para sua vida. Camille, depois de dias dormindo em estábulos por caridade de algumas famílias dos vários povoados que conhecia em suas andanças e comendo restos, não tivera coragem de cumprir sua promessa de acabar com a própria vida. E, num ato desesperado, resolveu vender seu corpo e voltar para a casa de Madame Bourbon. Decidiu seguir o destino de sua mãe de Brigitte. Pensava que era o melhor a fazer. Não imaginou o que iria encontrar, mas com certeza esperava encontrar ao menos pousada e comida. E assim foi ela. Em troca de serviços de todo tipo, inclusive vendendo seus carinhos, conseguiu viajar e retornar à casa de Madame Bourbon.
Durante a viagem, Camille passou mal, vomitou, mas suportou tudo. Não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo com sua saúde. 4. Amor eterno. O coração de uma mãe é um abismo profundo em cujo fundo você sempre encontra perdão. Honoré de Balzac. Senhor Ismael, ouça-me. Preciso muito da sua ajuda. Amo minha filha, preciso ajudá-la. Oriente-me. Está iludida. Precisa do meu amor para salvar-se. Ajude-me. Calma, Margarete. Ela deixou apodrecer o amor que morava em sua alma. Deixou-se transformar em veneno e o está servindo em um cálice. Ela está surda. Felipe tentou avisá-la, mas foi em vão. Abelard ensinou-lhe sobre o perdão, o amor. Contudo, ela não ouviu ninguém. O que podemos fazer se ela mais uma vez se perdeu de si mesma? Ela foi avisada. Foi orientada. Fechou um compromisso e não está cumprindo. Assim, fica à mercê dos espíritos malfazejos e obsessores. Senhor Ismael, deixe-me ajudá-la. Por favor, dobre o meu trabalho na seara para que eu consiga autorização e possa falar com a minha filha. Quem sabe ela me ouve. Sua vida está carregada de perdas e decepções. Amputaram o seu coração e mesmo assim ela não morreu. Ela é forte. Carrega a marca das suas dores, nega-se a rir, a ver o mundo. Está perto de cometer um crime. Não posso deixar isso acontecer. As dores a que foi submetida são muito fortes. Ela não tem os recursos emocionais e religiosos necessários para elaborá-las, encará-las como oportunidades de aprendizado e evolução. Ela precisa da minha ajuda. Ela precisa do meu amor. Querida Margarete, sua filha está colhendo o que plantou. Ela teve uma segunda chance e parece que não a está aproveitando. Ela paga o preço doloroso e inevitável de suas ações precedentes. Você bem sabe que o bem pode ser extraído do mal, depende de como ela lida com a experiência negativa. Em vez de tentar perdoar seus agressores, ela novamente está alimentando seu coração com o ódio e desejo de vingança. Está deixando que esse sentimento nefasto guie suas ações, repetindo os erros da vida passada e perdendo essa nova existência. Sei disso, Senhor Ismael, por esse motivo meu desespero. Não questiono a justiça divina. Deus, nosso Pai, é amoroso e misericordioso. Ela sofre porque sonhou ser feliz. Ela não sabe que toda essa dor vai passar, que, se mantiver o coração puro, tudo terá valido a pena. Preciso avisá-la mais uma vez. Sei que ela precisaria se harmonizar, ter ações divinas, independente do que está lhe acontecendo. Ela está recebendo um conjunto de lições para aprender a não julgar, não odiar e não se vingar. Ela tem de procurar o amor e o perdão dentro dela, pois são eles os verdadeiros tributos dos fortes. Preciso impedi-la de abortar a criança. Ela não imagina que quem vai reencarnar é seu adorado pai, que pediu para nascer como seu filho para ajudá-la, ampará-la e derramar sobre ela todo o seu amor. Ela não sabe. Sua filha não imagina como é amada. Como o seu amor e o do pai são fios sustentadores que a impedem de cair ainda mais. Não fique insegura nem preocupada, preciso de uns 3 dias para lhe dar uma resposta definitiva. Vou reunir-me com espíritos superiores e vamos ver o que é possível fazer para ajudá-la. Vou pedir permissão para que você, acompanhada de guias espirituais, vá até ela. Sozinha você não pode ir, mesmo porque a frequência em que sua filha está vibrando iria perturbá-la. Você correria sérios riscos de se perder na vibração negativa dela. Fique calma que vou ver o que consigo. Senhor Ismael, preciso avisar minha filha de que o amor vence qualquer guerra. Que somente com muito amor ela vencerá seus inimigos. Muito obrigada pela ajuda. Muito obrigada, mesmo. Que Deus o abençoe hoje e sempre. Que sua luz brilhe eternamente e que sua benignidade recaia sobre todos os espíritos caídos. Mais uma vez, muito obrigada.
Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal e clique em Playlist ou Vídeos. 5. O aborto. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela. Jesus Cristo. 3 toques. E o portão se abriu. Um homem alto, moreno, cabelos lisos, olhos castanhos, bem vestido, perguntou: o que deseja? Falar com Madame Bourbon. Diga que é Camille, uma antiga conhecida, a filha de Brigitte. Madame Bourbon, um pouco mais envelhecida, com cabelos grisalhos, rosto cansado, não acreditou no que acabara de ouvir. Camille em seu portão depois de 4 anos. O que teria acontecido? Imediatamente, mandou-a entrar e a recebeu de braços abertos. Camille. É você mesma. Entre. Entre. O que aconteceu, bela jovem? Quantos anos sem dar nenhuma notícia? Sua mãe Brigitte, antes de partir com o conde para o Novo Mundo há 2 anos, procurou-a desesperadamente, mas não conseguiu ter notícias suas. Não conseguiu localizá-la. Queria tê-la levado consigo. Abelard também viajou atrás de você para saber como estava em sua nova vida, mas voltou sem notícias. Antes de morrer, chamou por você várias vezes. O Sr. Abelard faleceu? Sim, minha cara. Faz 2 anos. Não posso acreditar. O choque que Camille levou foi muito forte e ela quase desmaiou. Madame Bourbon percebeu e, mais que depressa, disse: entre, acomode-se, sente-se, minha jovem. Descanse. Madame, conte-me tudo o que aconteceu com o Sr. Abelard. Do que ele morreu. Abelard ficou muito triste com sua partida, mas tinha planos de ir atrás de você, de acompanhá-la e apoiá-la caso fosse preciso. Quando voltou de viagem, sem conseguir encontrá-la, entristeceu-se e, 1 ano depois, pegou uma gripe muito forte e não se recuperou. Morreu com tuberculose. Ah! Que triste. Não acredito. Pois é, ele faz muita falta na administração. Ele cuidava de tudo para mim. As duas falaram horas sobre a morte de Abelard. E agora, querida, vamos falar de você. Conte-me tudo o que lhe aconteceu nestes últimos 4 anos desde a sua partida. Após longa conversa, Brigitte colocou Madame Bourbon a par de tudo. Ela assustou-se com os vômitos, pois com sua experiência sabia o significado deles. Acomodou Camille em seu antigo quarto e, imediatamente, mandou chamar o curador que cuidava de suas meninas. O curador, um homem de meia idade, simpático e alegre chamado Pierre, examinou Camille e o diagnóstico foi terrível. A senhorita não está doente, está grávida. Grávida. Camille se desesperou, e Madame Bourbon comprovou sua suspeita. O que fariam com uma criança ali? Não, afirmou Camille. Não quero essa criança. Deve existir um meio de impedir que ela nasça. Não a quero de jeito nenhum. Coitada, pensou Madame Bourbon. Estuprada ainda por cima grávida. Camille, inconformada, retirou-se. Foi para o seu quarto. Mas não conseguia descansar. A insônia se fez presente. Após muito resistir, acabou dormindo. Durante o sono, mais uma vez Camille sonhou coisas estranhas. Não entendeu o motivo, mas viu um lindo castelo, rosas vermelhas, um lindo príncipe, um mosteiro e, em seguida, belas imagens. Viu alguns mortos no chão que a fizeram lembrar-se de um massacre. No emaranhado de suas lembranças, via a imagem e ouvia a voz de uma bela rainha que afirmava ser sua mãe, gritando em desespero. Minha filha, não faça isso. Suporte tudo. Limpe o seu coração do ódio, volte-se para Deus, busque compreender as palavras do seu amado Filho Jesus Cristo, deixe essa criança nascer. Não beba o chá. Camille, não aborte essa criança. Não se vingue. Não deixe o ódio ser novamente o motivo de sua queda.
Não deixe o aborto ser motivo de sua queda. Filha, tenha essa criança. Ela precisa nascer, precisa de você. É alguém muito especial que vai trazer-lhe muitas alegrias e muito amor. É a forma que a vida encontrou de ajudá-la, de fortalecê-la rumo à sua evolução espiritual. Com o seu amor, essa criança vai ajudá-la a liberar todo o amor que está reprimido nos confins da sua alma. Ela será a sua redenção. Fará de você uma pessoa melhor. Dela receberá muito amor também. Não aborte, Camille. Ouça-me. Aceite Deus em seu coração. Aceite que existe um plano maior sobre o qual você não tem controle. Liberte-se da revolta, do ódio, do rancor, das mágoas, dos ressentimentos. Aceite tudo com resignação e perdoe o que lhe aconteceu. Não se desespere. Sempre há uma saída, uma porta vai se abrir. Confie em Deus, tenha fé. Tenha essa criança e arrume um trabalho honesto. Cria com simplicidade, mas com muito amor e dedicação. Se seguir esse caminho, seus dias serão venturosos. Você encontrará paz e muito amor. Hoje você sofre porque gerou sofrimento ontem. O que cada um de nós gera, cria, semeia, retorna a nós próprios. A vontade lhe foi dada para que a exerça. Você tem um mundo para governar. Seu mundo interno. Preencha-o com a perfeição de Deus, Camille. Molde sua vontade para o bem. Perdoe todos os que lhe infligiram dor. Ame essa criança. É um presente de Deus. Não aborte. Lembre-se. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Amai ao vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que gostaríeis que vos fizessem, amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados, fazei o bem com discrição, julgai a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que Jesus não cessa de recomendar-nos. Abandone para sempre o orgulho e o egoísmo. Combata o mal com o bem. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. No dia seguinte, Camille acordou fora de si, totalmente atordoada. Manteve-se na cama por alguns minutos para lembrar-se de seus sonhos. Sabia que havia sonhado com uma mulher vestida de rainha que se dizia sua mãe. Lembrou-se de alguns de seus conselhos, perdão, amor, principalmente quanto a evitar o aborto, isso sua mente gravou bem. Após refletir um pouco sobre os sonhos, levantou-se rapidamente da cama e foi procurar Madame Bourbon. Iria fazer o aborto de qualquer jeito e não seria um sonho tolo que a impediria. Amor. Perdão. Ser mansa e pacífica. Combater orgulho, o ódio. Quanta tolice. Ela estava disposta a ser a melhor cortesã de Madame. Seria muito rica e iria se vingar de René e de Lucy. Eles não perderiam por esperar, para ela a vingança era doce e não iria deixar de revidar jamais. Madame Bourbon, estou pronta. Vamos logo com isso. Madame Bourbon conhecia um meio eficaz, capaz de evitar o nascimento da criança. Ela, com o curador, providenciou para que Camille tomasse um chá muito especial. No mesmo dia, em questão de algumas horas, a criança foi abortada. Num passe de mágica, Camille estava livre e de uma gravidez indesejada. Agora, poderia aceitar seu destino, ignorar os seus sonhos. Investir tempo e dedicação para ser a melhor, a mais bela, a mais cobiçada de todas as cortesãs que já se ouvira falar. Sua intenção era seduzir um grande nobre, enriquecer e voltar àquele povoado para se vingar de René e de Lucy. Não pensava em outra coisa a não ser em acabar com eles. A imagem de uma mulher era refletida nas águas de um rio, o qual recebia em silêncio suas lágrimas, que se derramavam ininterruptamente. Um toque em seu ombro a fez enxugar o rosto. Querida mãe, não sofra. Estefânia não ouviu suas orientações.
Vamos continuar orando por ela e pela criança que agora precisa ser bem recebida no plano para o qual está retornando. Bem sabe que essa criança, o papai, precisará de muitas preces para aceitar seu retorno e perdoar a atitude de Camille. Filho amado, sei que tentou ajudar sua irmã nessa vida. Sei que foi um grande amigo dela em sua infância. E agora, no plano espiritual novamente, continua tentando ajudá-la. Mas ela não ouve ninguém. Estou triste. Mais uma vez sua irmã não quis abrir os olhos para as verdades espirituais. Não posso fazer isso à força, uma vez que lhe convém mantê-los fechados. Sei que a vez dela chegará, mas lamento saber que, até que chegue seu momento, vai sentir novamente todas as angústias das trevas, até que reconheça a Deus e abandone todo o seu orgulho, que é como um véu que obstrui sua visão. A jornada dela será árdua. Ela se esqueceu de todas as lições que recebeu no plano espiritual, dos compromissos espirituais que assumiu, da necessidade de se libertar do desejo de vingança, do ódio, da necessidade de servir a Deus por meio de sua mediunidade. Está repetindo os mesmos erros, não se lembra da importância de ser generosa e caridosa, da importância de fazer o bem com humildade. Mãe, Stefânia perdeu a razão por causa da cólera. O estupro foi muito violento. O roubo que a condenou a ser escrava da faxina novamente, tal qual na casa de tolerância, ela suportou com dignidade, mas não aguentou o estupro. Eu sei, meu filho, mas, em razão de seus débitos, teria de viver essas situações a fim de resgatá-los. Ela sabia que seria um desafio imenso a essa existência, e não está atenta às premissas do nosso amado Jesus. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ela se esqueceu de que algumas provas e sacrifícios seriam muito importantes para sua evolução, oportunidades de exercitar o perdão, a paciência, a resignação e a fé para o resgate dos seus graves débitos. Se ela tivesse suportado o estupro com resignação, tivesse a criança e trabalhasse, seus sofrimentos seriam mínimos e ela teria ultrapassado uma prova imensa. Conheceria alguns momentos de amor e paz. Mãe, o que por ora podemos fazer por ela é orar e pedir que Deus, nosso Pai, e seu amado Filho Jesus, a iluminem e a libertem da escravidão do seu próprio orgulho. Vamos orar. Stefânia agora estudava nos mínimos detalhes a postura da cortesã ideal. Lia livros, conversava horas com Madame Bourbon, nem se lembrava de que acabara de fazer um aborto. Madame Bourbon, feliz com a sua pupila, não poupava esforços. Comprou tecidos finos importados, veludo, rendas, pedrarias, joias, perfumes, óleos, tudo do bom e do melhor. Com 18 anos, olhos azuis, cabelos dourados e cacheados até a cintura, rosto delicado e fino, Camille tinha tudo para ser a cortesã mais cobiçada da região. Em seus devaneios, ela almejava ser a cortesã mais cobiçada da nação. Perdão e amor nem passavam pela sua cabeça. Depois de alguns meses de preparo e treinamento, desde a forma de andar até como se colocar em público, Camille estava pronta para ser apresentada aos ricos e finos clientes de Madame Bourbon. 6. Noite mágica. A vingança nunca solucionou problemas. Somente abre novas feridas e causa novas tristezas. Hugo Schlesinger. Nessa noite, a casa de tolerância resplandecia. Mil bocas comentavam o evento. Afinal, Madame Bourbon era conhecida pelo requinte com que escolhia suas cortesãs. E toda a região comentava, mesmo sem jamais ter visto a beleza da prenda a ser leiloada em algumas horas. 3 dezenas das mais requintadas carruagens pararam na porta da casa levando os mais ricos e ilustres nobres da região. No interior da casa, a agitação já era grande e todos especulavam qual surpresa estava preparada para eles. Madame Bourbon circulava pelo salão, soltando um comentário aqui e outro ali, causando um frenesi na mente de cada homem.
Quando sentiu que o momento era o mais adequado, ao som de trombetas, anunciou a prenda única da noite. O lance maior teria a inaudita felicidade de passar a noite com aquela que agora elegantemente caminhava até o centro do salão. Vestida de azul diáfano, Camille parecia uma deusa. O vestido transparente permitia a todos um olhar estarrecido. Os lances começaram em valores que Madame Bourbon jamais imaginara. Foi quando Dom Manuel Alvarez, o mais rico e poderoso e nobre da região, pediu a palavra. Todos silenciaram. Não me basta apenas uma noite de prazer com Camille. Madame Bourbon, põe um preço e eu a compro. Toda essa beleza não merece ser uma cortesã. Merece reinar absoluta na casa de um cavalheiro. Repito, põe um preço e eu vou comprá-la, não como escrava, mas para ser minha esposa. Todos se assustaram, e Camille dirigiu seu olhar para aquele homem. Gostou do que viu e, mais do que isso, percebeu estar ali a oportunidade de sua vida. Madame Bourbon debatia-se entre o inédito de uma pequena fortuna e a tristeza de perder Camille, em quem depositar esperanças de tornar seu bordel o mais importante do país. Demorou para responder, mas os olhos aflitos de Camille fizeram com que ela tomasse a decisão. Duplicou o preço que havia imaginado, esperando no fundo que o homem recusasse. Mas não houve titubeio e o negócio foi fechado naquele instante. Diante do lamento geral, o marquês apressou-se em tomar Camille pelas mãos e sair daquele lugar. Seu secretário incumbiu-se de concluir o negócio. Surpresa, Camille não ofereceu a menor resistência. No trajeto até a carruagem, a bonita menina resolveu sonhar mais alto. Estava ali a oportunidade da grande desforra. Foi o suficiente para que ela aderisse definitivamente àquela situação. O sorriso que estampou no rosto era o prenúncio da tragédia que se avizinhava. As noites de amor que Dom Manuel Alvarez viveu com Camille foram inesquecíveis, pois ela conhecia a fundo os mais profundos desejos de um homem. Madame Bourbon a preparara muito bem. Assim, Dom Manuel Alvarez apaixonou-se definitivamente e fez dela sua marquesa. Enlouquecido, perdidamente apaixonado, ele atendia a todos os caprichos de sua amada. Cobria de joias, tecidos raros, viagens, festas, o que ela desejasse. Atendendo a mais um de seus caprichos, comprou uma pensão que estava com sérios problemas em um vilarejo distante e mandou que se contratassem os donos da pensão, Lucy e René, com uma oferta de riqueza irrecusável para trabalharem em suas terras. A ambição fez com que aceitassem a oferta. Lucy e René não imaginavam nem de longe quem estava envolvido em tal contratação. 7. Corajosa missão. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Rei Davi. Felipe aproximou-se do atendimento de emergência e perguntou pela assistente Ofélia. Fora orientado para procurá-la na ala de reajustamento mental assim que chegasse. Sentiu um toque nas costas, virou-se com alegria e viu Ofélia, que o cumprimentou radiante. Felipe. Há quanto tempo não o vejo? Que bom tê-lo conosco. Acompanhei seu processo de aprendizado na Casa da Luz e fiquei eufórica ao saber que estava sendo transferido para a ala de recuperação mental. Solicitei contribuir nesta ala, pois preciso aprender sobre dores, culpas, traumas humanos que desvirtuam a personalidade com ódios exagerados, para auxiliar minha amada Stefânia que, por ora, como Camille, está em missão na Terra, mas precisando de muita ajuda. Que ótimo, Felipe. Fique à vontade, as criaturas daqui são maravilhosas e, apesar de estarem completamente fora da realidade, não são violentas e apresentam alguns raros momentos de lucidez. Com o tempo, você vai perceber que a maioria delas guarda em seu peito, em sua alma, dores imensas, traumas profundos, referentes a perdas, estupros, assassinatos, culpas, rejeições, medos, inseguranças e todo tipo de sentimento negativo. Pelo que vejo o trabalho aqui árduo. E como? Não é fácil conduzi-los por meio de toda essa escuridão,
mas o trabalho é gratificante. Espero poder ajudá-los a libertá-los do cárcere, da prisão a que se submeteram, ou seja, de suas próprias consciências. Felipe, toda ajuda é bem-vinda. Para muitos deles, o tratamento é lento, a vida não passa de um cenário cinzento, nebuloso, vazio, sombrio e sem sentido. Alguns negam a dor, as emoções negativas, as atitudes destrutivas, os bloqueios e as frustrações, o sentimento de rejeição e o abandono, e assim criam uma realidade paralela e vivem o tempo todo nela, perdendo a capacidade de enxergar a própria vida, tornando a tarefa muito difícil. Eu imagino. Muitos carregam por várias encarnações os padrões destrutivos e negativos que se enraizam, repetindo-se constantemente. Não acreditam em si mesmos, não gostam de si mesmos, não conseguem perdoar-se nem aos outros, não assumem responsabilidades por suas escolhas, pensamentos e sentimentos, transferindo tudo para os outros. São adultos, mas com o emocional de uma criança indefesa e imatura. Não amadureceram suas emoções e seus sentimentos, não os controlam, pelo contrário, são totalmente controlados por eles. É isso mesmo. Nossa! Já aprendeu todas essas verdades? Sim, Ofélia. Tenho estudado muito. E em meus estudos ficou muito claro que a evolução espiritual exige maturidade emocional e psicológica, ou seja, exige a busca, o encontro com nosso verdadeiro eu. E você bem sabe, minha amiga, que esse é o nosso maior desafio, a grande jornada dentro de nós mesmos. Claro. Claro. E aqui não pretendemos curar a doença mental ou emocional, mas sim ajudá-los a enfrentar a dor, conhecer suas negatividades, aprendendo a aceitá-las, a lidar com elas, enfim, a encarar o que mora dentro da alma de cada um. Felipe, antes de começar o seu trabalho, vá dar uma volta e conhecer o lugar, sugeriu Ofélia. Acho uma ótima ideia. Vou mesmo. Caminhando pelo pronto-socorro espiritual, Felipe assustou-se. Todos corriam de um lado para o outro sem parar. Centenas de almas chegavam a todo instante. Era uma loucura. O pronto-socorro era enorme e suas alas comportavam todo tipo de desencarnados. A ala central era o atendimento de emergência. A ala direita era reservada aos que desencarnaram por morte natural, resultado de doenças difíceis como o câncer e a AIDS. A ala da esquerda era reservada aos que apresentavam mortes não naturais, acidentes, assassinatos etc. Depois de atravessar todo o pronto-socorro, ele chegou a um enorme quarto, onde presenciou muitos leitos que acolhiam centenas de almas que se haviam perdido pelo caminho. Estavam ali pela misericórdia divina. A maioria estava em tratamento e deixava transparecer em seu semblante a dor e o desespero. Caminhando pelos corredores do quarto, Felipe notou uma jovem calada que, com os olhos, acompanhava seus passos. Aproximou-se dela, sentou-se ao lado de sua cama e pediu para que lhe contasse a sua história. A jovem começou a cantar baixinho. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver? Ele perguntou o nome dela, mas não obteve resposta. A jovem continuou cantando como se estivesse em um mundo só dela. Nada nem ninguém podia alcançá-la. Felipe observou e fez algumas anotações. Mas notou que seria um aprendizado doloroso. Durante muito tempo, ele retornou todas as manhãs e todas as tardes à ala de recuperação mental. Com o passar do tempo, conheceu todos os internos, suas reações, e foi se aproximando deles. Conheceu um homem robusto, forte, aparentemente amável, chamado Clovis. Ele era um erudito. Seu conhecimento sobre o pensamento humano era assustador. Citava Platão, Sócrates, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Voltaire e muitos outros pensadores. Apesar de todo o seu conhecimento, na juventude fora vítima de um assassinato e estupro, o que lhe deixara sequelas profundas. Sofria de um tipo de esquizofrenia.
Sentia-se em perigo constante, achava-se perseguido e faltavam-lhe condições de aceitar sua vida e suas perdas. Tal foi a surpresa de Felipe ao descobrir que se tratava do antigo Dom Ricardo, aquele que fora o mandante do massacre e responsável pela sua morte. Naquele instante, ele respirou fundo e lembrou-se das premissas de Jesus. Perdoai os inimigos. Olhou para ele com certa compaixão, pois tudo o que fizera fora em vão. Agora estava jogado às traças, sem memória, sem sonhos, sem valores, sem nada, preso ao seu passado, vítima de perseguições espirituais e da sua própria loucura. Felipe lembrou-se da amada Estefânia. Não tinha notícias dela havia muito tempo. Como será que ela estava em sua missão no planeta Terra? Teria seu coração alertado para seguir na trilha do amor, do perdão e da luz? Teria Camille conseguido vencer seus inimigos interiores, seu emocional infantil, o ódio, o desejo de vingança, o rancor, o orgulho e a vaidade? Teria confiado verdadeiramente sua vida a Deus? Teria se libertado do apego ao ego? Teria reunido conhecimentos e forças suficientes para eliminar seus inimigos internos e ajustar a sua personalidade para o cumprimento da sua missão? Como estaria? Será que ainda estava mergulhada no ódio, nos apegos, na vingança rumo às trevas, ao desequilíbrio, à loucura, assim como Dom Ricardo? Ah! Se Stefânia soubesse, pensou Felipe, com os olhos cheios de lágrimas. Assim ele orou fervorosamente, pedindo ajuda à amada Estefânia. Em seguida, voltou ao trabalho. Em breve pediria autorização para visitá-la na Terra. Felipe nem imaginava o que ela estava aprontando. 8. Viagem ao Novo Mundo. Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados, mas, se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Mateus 6:14-15. Em seu camarote, Camille não parecia estar radiante apesar das joias, dos perfumes e dos tecidos finos. Sua solidão e tristeza eram imensas. No coração havia apenas ódio, rancor e mágoas. Parecia uma morta-viva. A vida parecia ter perdido o sabor. Não pensava em outra coisa a não ser em como se vingar de René e de Lucy, que estavam a bordo. Por vários dias pensou no assunto até que pareceu estar resolvida e certa de suas atitudes. Chamou um dos marujos, murmurou algumas palavras, dirigiu-se à sua caixa de joias e retirou algumas. Sem pestanejar, entregou-lhe e retornou feliz. Durante a noite, gritos horríveis foram ouvidos no navio, mas ninguém teve coragem de ver o que estava acontecendo. Todos se aquietaram e foram dormir. Na pálida luz da lua, era possível ver a face de Camille com lágrimas, mas em seus lábios havia um sorriso profundo que satisfazia o âmago de sua alma. Estava vingada. No dia seguinte, na proa do navio, foi encontrado um homem todo machucado, semi-morto e sem roupa. Com os olhos esbugalhados, trazia no rosto o desespero. Tragam-no rápido. Precisamos socorrê-lo, ou vai morrer. O homem foi socorrido e salvo. Seu nome era René e quem estava ao seu lado era Lucy, que, desesperada, não imaginava o que estava acontecendo e o que ainda estava por acontecer. A humilhação e o ódio tomaram conta de René. Ele gritava que descobriria os responsáveis por tamanha desgraça em sua vida. Ao longo da viagem ele foi motivo de chacotas e risadas. Perguntavam se ele queria mais um pouco. Ao longe, no camarote, Camille sentia-se aliviada e feliz, e tratava seu conde como um verdadeiro rei. Enchia-o de carinhos, e ele, por sua vez, não sabia o que fazer para agradar tão bela, amada, desejada e doce mulher. Na calada da noite, Camille transitava pelo navio até as acomodações de René e Lucy, para checar o que estava acontecendo. Certa noite ouviu: "Pare de reclamar tanto, não se lembra do que fez a Camille?" Então,
Vai ver é castigo de Deus. Precisou passar por isso para saber o quanto é doloroso. Chega de tanta lamentação. Não aguento mais. Cale a boca, sua velha. O que está falando? Por acaso fui eu quem roubou todo o dinheiro dela quando ela chegou no vilarejo, e ainda por cima fez com que ela trabalhasse de graça para você por todos aqueles anos? Você não é melhor que eu. Pelo menos eu a desejei muito, ela que não entendeu meus sentimentos e me rejeitou. E, se você não a tivesse expulsado da pensão, eu teria me casado com ela e assumido a criança. Sua velha é nojenta. Seu trapo. Fique quieto. Quando chegarmos ao novo mundo me livro de você, seu verme. Cale sua boca. Camille ficou aturdida. Não podia acreditar no que acabara de ouvir. Lúcia roubara. Não podia ser verdade. Só podia estar tendo pesadelos de novo. Lucy me roubou e me fez trabalhar todos aqueles anos. A viagem durou ainda alguns meses, mas nunca René ou Lucy foram capazes de desconfiar de que Camille estava a bordo do mesmo navio. Após mais de 180 dias no mar, enfrentando todas as dificuldades imagináveis, apenas um pouco mais de 50% da tripulação expandia-se em imensa alegria ao ouvir o vigia da Gávea gritar. Terra à vista. No seu camarote, Camille, a bela e vingativa cortesã, preparava-se para subir ao convés. Na sua mente, a segunda parte da vingança começaria a partir dali. As terras adquiridas no Novo Mundo pelo Marquês Dom Manuel propiciariam a Camille completar definitivamente seus planos de vingança. A ferida que fora aberta no coração não estava cicatrizada, e tudo indicava que jamais seria curada. A cabeça de Camille fervilhava e a febre que tomava conta do seu corpo poderia ser resultado da longa travessia ou da ansiedade em concluir seus planos. Apressadamente, ela subiu ao convés e perguntou ao Marquês quanto tempo mais levaria para desembarcar. A resposta satisfez. Com ventos favoráveis, em mais algumas horas estariam atracando no porto de Salvador. A excitação tomou conta dela. Já se imaginava na casa grande dominando seus empregados e escravos. Contudo, uma sombra de tristeza não turvou os olhos da bela cortesã. Lembranças de sua pureza e castidade, roubadas tão violentamente, fizeram com que por um átimo de tempo ela duvidasse da validade de suas intenções futuras. Mas só por um momento. Ato contínuo, todas as dores da crueldade sofrida nas mãos de René e Lucy levaram na convicção de que os dois mereciam sentir as mesmas aflições que ela sentira anteriormente. Finalmente, a caravela portou. O lufa-lufa do porto assustou Camille. Da caravela até o pequeno barco que a levaria à praia, ela abraçou-se fortemente ao Marquês. Temia que as cordas do balancinho arrebentassem e ela morresse afogada. Era apenas a sua consciência pesada pelo que pretendia praticar. Nada aconteceu, e logo ela e seu rico marido chegaram à praia. Mal conseguia manter-se em pé. O sacolejado navio durante tanto tempo ainda produzia efeitos. Demoraria mais um pouco a acostumar-se com terra firme. Mas isso não a preocupava. A enorme quantidade de malas e fardos representavam a riqueza que propiciariam a consumação de seus planos. Do porto até as imensas terras do Marquês, o trajeto foi feito em uma confortável carruagem, enquanto os empregados sofriam horas a pé ou em sacolejantes carros de boi. O Marquês sabia que teria de administrar muitas terras cultiváveis. Para que fosse bem-sucedido, uma série de medidas precisavam ser tomadas. René e Lucy amaldiçoavam o dia em que, atraídos pela ganância, aceitaram a oferta do Marquês. Empoeirados e cansados, lamentavam a má sorte. Enquanto isso, Camille chegava à casa grande que o marido, previamente, havia mandado construir. Assustou-se. A propriedade não poderia ser comparada a nenhum dos castelos em que Camille imaginara ter vivido. O Marquês também estava surpreso. Um desconsolo tomou conta dela. Apavorada, ela se abraçou ao Marquês e chorou copiosamente.
Pareceu-lhe ser o castigo de Deus por suas más ações. 4 paredes, sem nenhum requinte, mal cobertas por algo que lhe pareceu ser capim. Esse seria seu lar. Recuperou-se logo. Guerreira, já instigava o Marquês a providenciar reformas. Haveria de transformar aquela casa simples e aquelas terras improdutivas em um reino onde seria a senhora absoluta, uma verdadeira rainha. Ansiosa, pôs-se a olhar o horizonte, querendo, com sua força de vontade, agilizar a chegada dos escravos, de seus empregados e utensílios. Não havia tempo a perder. René, Lucy e os demais empregados aproximavam-se das terras que seriam o seu fardo pelo resto da vida. Finalmente chegaram. Nada havia que os abrigasse. Teriam durante muito tempo de viver ao relento e construir com suas próprias mãos os abrigos. Após algumas semanas, centenas de escravos chegaram ao novo mundo e Dom Manuel não podia ficar para trás. Haveria de escolher os melhores escravos e escravas para trabalharem em suas terras. A partir daí, Camille tornou-se implacável. Não dava ouvidos a ninguém, principalmente ao Marquês. Obrigava todos a trabalharem de sol a sol. A comida era pouca. Viviam basicamente do que coletavam e caçavam, sendo que a melhor parte era destinada à casa grande. Não tinham tempo sequer de se lastimarem. Trabalhavam 7 dias por semana, 30 dias por mês, sem nenhum descanso. Camille tinha urgência de que tudo estivesse de acordo no menor tempo possível. Não dava ordens diretas, o Marquês era o seu porta-voz. Mal saía de casa, pois temia o sol e os insetos. Ainda assim, era incansável em emitir ordens. Na medida em que o tempo passava, sua ansiedade tornava cada vez mais fria e cruel. Não poupava ninguém. Até os doentes eram obrigados a trabalhar com sol ou chuva. Nesse regime de trabalho, logo as terras do Marquês começaram a produzir e a casa grande foi reformada e transformada num palacete. Foi o momento em que Camille escolheu para causar a grande surpresa em René e Lucy, que, maltrapilhos, esfalfados, mal se mantinham em pé. Roçavam com instrumentos rudimentares uma área terrível quando Camille, debaixo de um guarda-sol carregado por 2 negros, aproximou-se. Aos gritos dirigiu-se a René e Lucy. Imprestáveis, preguiçosos, vagabundos. Há 15 dias lidam nesta terra e ainda não a deixaram pronta para o plantio. Vou expulsá-los de minhas terras. Com assombro, René e Lucy reconheceram sua voz. Todas as agruras sofridas até então perderam a importância diante do terror daquela revelação. Estavam frente a frente com algoz no passado, no presente e para sempre. De tão terrível a surpresa, Lucy desfaleceu e René mal se mantinha sobre as pernas. Camille sorriu sardonicamente. A René pareceu-lhe a imagem da filha do próprio diabo por ele cruelmente ofendida, que vinha vingar-se e cobrar satisfações. Aquela visão fez René urinar pernas abaixo e não conter as fezes. A cena, Lucy desfalecida e René mal cheiroso, foi como um bálsamo para a alma de Camille, que gargalhou histericamente. O princípio de sua vingança tinha sido melhor do que sonhara. No seu íntimo desejava mais, e iria realizá-lo. René, acovardado, amedrontado, aterrorizado, teve ímpetos de ajoelhar-se aos pés de Camille e lhe pedir perdão. Mas conteve-se, pois o olhar da moça revelava uma crueldade que não se deteria diante de uma cena tão insólita. Chorou, o que completou a satisfação da filha do diabo ofendida. Dando as costas, ela gritou que queria a tarefa cumprida em 3 dias ou iria expulsá-los. René assustou-se ainda mais. Para onde ir naquela terra desconhecida, infestada de bichos horríveis e índios canibais atrás de cada árvore? Apressou-se em acordar Lucy, esbofeteando-a violentamente. Velha megera. Acorde. Lucy, voltando à vida, encontrou o sobrinho molhado e mal cheiroso, transpirando medo por todos os poros. O que houve? Era Camille mesmo. O que vamos fazer? René,
Você poderia ao menos de vez em quando tomar um banho no ribeirão. Velha despudorada. Você sabe o que nos aguarda. Se não tivesse desmaiado estaria nas mesmas condições que eu. Camille retornará e quer ver o serviço pronto o quanto antes. Ameaçou-nos de expulsão. Para onde vamos? Num rasgo de consciência, Lucy exclamou. Acalme-se. Ela jamais vai nos expulsar. Tenho certeza de que nos reserva sofrimentos ainda maiores. Imediatamente, os dois retornaram ao trabalho sem descanso. Apesar de Camille ser implacável e exigir trabalho de sócio de todos, ela não aprovava a senzala, onde os escravos viviam amontoados e sem condições de higiene. Penalizava-se com a vida deles. Questionava o marido, mas este não ouvia. Isso era motivo de muitas brigas entre os dois. Após diversas discussões, Camille finalmente o convenceu a melhorar a morada e as condições de vida dos escravos. A moça ficou radiante e imediatamente providenciou a construção de quartinhos para cada família de escravos, dando ordem para que recebessem uma boa alimentação. Com o passar dos anos no Novo Mundo, Dom Manuel praticamente vivia para o engenho e assim abandonou Camille. Ela, aos poucos, foi conhecendo um homem que até então lhe era desconhecido. Um homem que destruiu o romantismo, a paixão, o carinho, a dedicação que ela conhecera logo que se unira a ele, após ter deixado a casa de tolerância. Ele tornou-se um homem frio, calculista, mesquinho, arrogante, prepotente, rude e estúpido. Muitas foram as vezes que, em discussões banais, ele a humilhou, referindo-se à casa de Madame Bourbon, em tom de desprezo e pouco caso. Suas colocações eram grosseiras, as atitudes distantes e, muitas vezes, quase agredia fisicamente a esposa, que nada podia fazer a não ser suportar tudo calada. O tempo foi passando e Camille foi se adaptando à nova vida e ao novo marido. Administrava a fazenda, tratando muito bem os escravos, e quase não sentia falta do marido, que, apesar de distante, não deixava de cumprir com suas obrigações. Certa manhã, Camille acordou vomitando, passando mal, e as escravas deduziram que ela estava grávida. E estavam certas. 8 meses depois, Camille deu à luz um lindo menino. Vai se chamar Pedro, como meu pai, afirmou Dom Manuel. Pedro? Indagou Camille. Eu gostaria que se chamasse Felipe. De jeito nenhum. Será Pedro Manuel Alvarez. Está bem, concordou Camille. Após o nascimento do fidalgo, Camille conheceu alguns anos de paz e felicidade ao lado do marido. Seu filho crescia saudavelmente. Um garoto bonito, esbelto e inteligente. Com a chegada do filho, Dom Manuel havia se acalmado bastante e tratava Camille melhor, tamanha era sua felicidade em ter um herdeiro. Os anos foram se passando e Pedro Manuel crescendo. Enquanto isso, René e Lucy trabalhavam sem cessar nas terras de Camille. Continuavam a viver em péssimas condições e eram tratados com menos regalias que os escravos. Mas Camille já não se ocupava com eles como antes. Pedro Manuel Alvarez, seu amado filho, era dono de todas as suas atenções e preocupações. Certa manhã, Pedro, com 5 anos, foi cavalgar com um dos escravos e demorou mais que o tempo de costume para voltar. Camille ficou preocupada e colocou os escravos à sua procura. Durante a noite, cachorros, soldados e toda a fazenda já estavam em polvorosa, tentando localizá-los. 3 dias se passaram e nada. Ninguém sabia do paradeiro dele. No 4º dia de buscas, uma escrava encontrou o menino no meio do canavial, mas ele estava morto. Seus gritos foram terríveis. Meu Deus, gritou uma escrava, depois de muito chorar. O menino está morto. Mataram o filho da Sinhá. Chamem a Sinhá, chamem a Sinhá. Camille não acreditou no que lhe contaram. Sem esperar o marido, debaixo do sol quente, correu até o meio do canavial e penetrou nos arbustos. Aproximou-se do menino e o reconheceu.
Estava morto. O choque foi imenso. Aos prantos, em total desespero, sem acreditar no que estava vendo, lentamente Camille se aproximou dele. Tocou-lhe as mãos, beijou-lhe o rosto, acariciou sua face. Desejou morrer ali com ele. Naquele instante, tudo era escuridão. A vida parecia ter acabado. Os sinos da torre da igreja pareciam ter adivinhado a imensa tragédia e tocavam com tristeza, enquanto Camille, desesperada, tomava o filho morto nos braços e conversava com ele como se ainda estivesse vivo, fazendo-lhe 1000 perguntas. Por que me deixou? O que lhe fiz de errado? Onde foi que eu errei? Você pode reviver em meus braços e não me abandonar, juro que vou lhe dar todo o amor. Só tenho você no mundo, nada me resta. Viva, filho amado. Viva, filho meu. O menino nada pôde responder. Estava morto, mudo, frio e calado. Naquele momento Camille sentiu um imenso vazio, uma enorme solidão, uma sensação de fim. Era como se algo dentro dela estivesse quebrado, partido. Transtornada, desfigurada, ela caminhou pelo canavial sozinha, em prantos, com o filho nos braços rumo à casa grande. No meio do caminho sentou-se no chão e olhou para o céu. Depois de muitos anos se lembrou de Deus e perguntou onde ele e sua bondade estavam. Se ele existia, por que levara seu filho? Sem respostas, levantou-se e seguiu seu caminho. Finalmente chegou à casa grande. O menino foi colocado em cima de uma mesa e todos foram avisados. Ele foi velado a noite toda. No dia seguinte, providenciaram um padre e o enterro do menino. Camille, sem controle, fora de si, chorava, gritava, esbravejava. Desfaleceu várias vezes. Dom Manuel Alvarez só queria saber quem fora o safado que dera cabo da vida de seu filho. Jurou descobrir e se vingar. No fim de uma manhã de sol, o feitor Tião disse-lhe ter sido Anastácio o último escravo a ver o menino. Isso foi suficiente para que lhe mandasse matá-lo. E a fazenda nunca mais foi a mesma. Passado um tempo, Dom Manuel mandou buscar um homem da lei para investigar a morte do filho. As investigações tiveram início. Descobriram que o assassino fora um forasteiro, e não o escravo Anastácio. O pai do menino ofereceu uma enorme recompensa para quem encontrasse o forasteiro e o trouxesse morto. Enquanto isso, Camille apresentava um quadro dramático. Inconformada com a morte do filho, chorava dia e noite. Não comia, não dormia e falava sozinha pelos 4 cantos da casa grande. Não conversava com ninguém. Seu estado era lastimável. Entregou-se ao desespero. Aos poucos, foi deixando de reconhecer Dom Alvarez, as aias e os escravos, isolou-se de todos. Não sabiam que ela tinha nem como ajudá-la. Ela gritava o nome do filho e se jogava no chão, chegando a se machucar. 10 escravos não tinham força para segurá-la. Foi preciso amarrá-la na cama. Chamaram um padre. Ele rezou a noite inteira e disse que ela estava possuída. O marido não acreditou no padre e o mandou embora. As empregadas e as escravas tentavam cuidar de Camille, mas era tudo em vão. Àquela altura, ela já não falava coisa com coisa e não se aguentava em pé. Uma febre muito alta tomou conta dela. Passou vários dias delirando. Em seus delírios gritava e xingava quem se aproximasse. Debatia-se o tempo todo. A raiva e o ódio eram seus únicos companheiros. Não havia o que a acalmasse. Todos comentavam que ela enlouquecera. Como uma criança, ora cantarolava pela casa, ora conversava com pessoas imaginárias. Em outros momentos, corria apavorada de monstros. Perdia-se entre a realidade e a fantasia. Inventava perseguidores e situações de pavor, com o rosto desfigurado e a voz grossa. Parecia mesmo uma louca. Uma velha escrava que trabalhava na fazenda, conhecida como Mãe Maria Imaculada, que dominava a arte da magia, pois era curandeira e falava com os espíritos, foi ver Camille a pedido dos escravos da casa,
que estavam muito preocupados. Muitos deles nutriam sentimentos de carinho e gratidão pela Sinhá. Após vê-la, Mãe Maria não teve a menor dúvida. Ela estava possuída e seria necessário muito trabalho com seus orixás para trazer sua Sinhá de volta do mundo das trevas. Era como se sua alma tivesse sido raptada e fosse necessário um imenso exército para recuperá-la. A escrava, desesperada, correu para sua habitação, reuniu seus irmãos em grande ritual, preparou oferendas de rezas e, em silêncio, sem contar para ninguém, iniciou os trabalhos espirituais para salvar sua Sinhá. Passou com seu grupo a noite inteira cantando pontos e rezando. No dia seguinte, Mãe Maria se dirigiu ao quarto de Camille com uma beberagem à base de alho, e a fez beber. A reação foi tão violenta que quase a matou. Ela passou muito mal, ficou tonta, tremeu dos pés à cabeça, vomitou, desmaiou, gritou horrores durante muitas horas. Ficou irreconhecível. Mãe Maria Imaculada, depois de ter dado início aos trabalhos, mandou chamar Dom Manuel e relatou a situação de Camille. Senhor, a situação é grave. A Sinhá perdeu a razão e será preciso muita reza para trazer ela de volta. Sabemos que nossa religião é proibida nestas terras, mas é a única maneira de salvar a sua Sinhá. Vou precisar reunir os escravos e fazer um trabalho com muita cantoria, bem pesado. O senhor não precisa assistir, mas precisa autorizar. Vai demorar e a Sinhá não vai ficar curada, mas vai melhorar bastante. Ela deve ter cometido erros terríveis no passado e, no momento de dor, da perda do filho, abriu as portas da sua mente para que seus inimigos espirituais tomassem conta dela. Precisamos mandá-los embora. Tem cerca de 40 deles com ela. Querem vingança. Isso é coisa do passado, senhor. Acredita em mim? Você está louca. Se descobrirem, se eu for denunciado, serei preso pela Santa Inquisição. Ademais, não acredito nessas besteiras. O que aconteceu é que Camille não se conformou com a morte do filho, e, em vez de ficar ao meu lado, de me apoiar, de me ajudar a encontrar esse forasteiro maldito, preferiu sair da realidade e ter ataques de criança mimada. Não vou autorizar nada. Pegue suas coisas fedorentas e volte para seu quartinho, que lá é o seu lugar. Senhor. Com um pouco de reza e ajuda dos orixás, ela ficará boa, senhor. Isso é obsessão. A dor que ela está sentindo abriu as portas para as entidades trevosas inferiores, senhor. Eles se aproveitaram da fragilidade dela e entraram com tudo. Cale-se, sua velha. Suma daqui antes que a coloque no tronco. Mãe Maria Imaculada, inconformada e desiludida, acatou as ordens de Dom Manuel Alvarez e se retirou com muita tristeza no coração. Sabia que a situação da Sinhá Camille era grave e que ela estava sendo vítima de obsessão por uma falange enorme de espíritos, por conta de débitos do passado. Sabia que era a lei de ação e reação, o ajuste dos efeitos às causas. Seria preciso muita oração para clamar por misericórdia e livrar Camille da obsessão coletiva, que no fundo era uma possibilidade de redenção, reajuste, crescimento, evolução e aprendizado. Alguns dias se passaram e o quadro se agravou. Dom Manuel Alvarez mandou chamar um médico para cuidar dela. Após examiná-la, o médico não titubeou. Trata-se de um quadro grave de loucura. Lamento, mas sua esposa não suportou a perda do filho e enlouqueceu. O senhor precisa interná-la em um manicômio em Portugal, uma vez que por aqui não existe local adequado e tratamento que resolva. Como posso interná-la? O senhor é quem está louco. Minha esposa não tem nada grave. Isso vai passar, tenho certeza. O senhor pode não querer aceitar nem acreditar, mas Camille enlouqueceu e precisa ser internada com urgência. Não posso fazer nada. O caso é grave e não tem cura. Ela precisa ir para um hospital, não pode continuar amarrada na cama desse jeito, sem comer, sem beber, sem dormir e machucando-se, jogando-se no chão, contra a parede,
arranhando-se inteira. Ela já perdeu uns 10 quilos e está cada dia mais magra, de um lado alienada, distante, e de outro violenta. Ela tem vários tipos de ataques, de surtos, e o Senhor insiste em achar que ela não tem nada. Acho que não quer ver a realidade. Acorde. Pense bem, encare que a situação da sua esposa é muito grave. Não se iluda. Ela enlouqueceu e apenas um tratamento de choque poderá aliviar sua situação. Está bem, vou pensar. Se resolver interná-la, entro em contato com o Senhor. Por ora pegue o seu pagamento e vá embora. Suma da minha frente. Desapareça daqui, agora. O homem estava inconformado. Perdera o filho e agora perderia a esposa. Apesar de ter se distanciado de Camille, no fundo a amava e não saberia viver sem ela. No dia seguinte, nervoso e inseguro, ele mandou chamar Mãe Maria Imaculada. Negra, o médico disse que minha mulher enlouqueceu, quer que eu a interne, disse que o caso dela não tem jeito. Pensei bem e decidi ouvir o que você tem a me dizer, não tenho nada a perder. O que é preciso fazer para curar minha esposa com essas suas rezas, ainda que eu não acredite em nada? O senhor não precisa acreditar em nada. Eu acredito pelo Senhor. Preciso que compre umas coisas e autorize que na calada noite eu e os escravos façamos nossos rituais para invocar os orixás e vodus para libertarem assim a dos espíritos malfazejos e dos inimigos do passado, cujos malefícios ela e o Senhor ignoram. Tudo isso é vingança, senhor. Preciso fazer um trabalho pesado com oferendas. Como assim, vingança? Rituais? Orixás, vodus, oferendas? Que diabo é tudo isso? Senhor, é com o diabo mesmo que vamos mexer, o Senhor acertou. Vou reunir os escravos, preparar as oferendas, cantar pontos de evocação aos orixás e vodus para libertar assim a espiritualmente de espíritos trevosos, vindos do seu passado. Com a força dos orixás vou trabalhar com eles a noite inteira. O senhor só precisa autorizar e comprar o que eu preciso, o resto é comigo. Não se preocupe. Pode confiar, quero o bem da Sinhá e sei que ela será curada. Já vi gente pior, bem pior. Não entendo nada disso, nem quero entender. Só não quero perder a minha esposa. Veja lá o que vai aprontar. Camille é tudo o que me restou nesta terra. Confie, senhor, vou libertá-la. Está bem, pode fazer tudo o que quiser. Amanhã tenho de viajar a negócios. Vou para Portugal. Aproveite minha ausência e faça o que for necessário. Vou deixar dinheiro para você comprar o que for preciso. Espero que na volta encontre Camille curada. Pode deixar, senhor. Farei o possível para salvar a nossa querida Sinhá. Sei que vou conseguir. O senhor terá uma boa surpresa quando voltar. Viaje sossegado que vamos cuidar dela direitinho. Faremos trabalhos espirituais com oferendas e assentamentos. Assim ela vai recuperar o domínio sobre si mesma. Começar a andar e a se alimentar. O senhor vai ver. Assim espero. Caso cure minha esposa, não terei como pagá-la, o que lhe der não será jamais suficiente, mas garanto-lhe uma coisa. Se quando eu voltar Camille estiver curada, você e toda a sua gente ganharão liberdade. Serão livres, entendeu? Nossa! Não estou fazendo isso para ter nada em troca, não. Assim a Camille sempre nos tratou com muito carinho e respeito. Estou vendo que o senhor ama mesmo assim. Chega de conversa mole, preciso tomar as providências para a viagem. Não se esqueça de pegar o dinheiro, vou deixá-lo em cima da mesa. Compre o que for preciso, não economize, compre tudo do bom e do melhor. Faça tudo direito, entendeu? Sim, senhor. Pode deixar. Vou fazer tudo direitinho. Quando o senhor voltar, vai encontrar sua esposa curada. Quero ver. Vai ver. Tenho certeza. 9. O grande milagre. Eu rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco,
o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. João 14, 16, 17. No dia seguinte, após a viagem de Manuel, Mãe Maria Imaculada providenciou tudo o de que precisava para suas oferendas aos orixás e vodus. Em seguida, reuniu alguns dos seus filhos num barracão, os outros continuaram a trabalhar na fazenda, e improvisou um terreiro para realizar seus trabalhos espirituais. Em incansável labuta, preparou o lugar de acordo com as necessidades do trabalho espiritual que iria realizar, bem como as comidas e as ervas para os banhos. Quando tudo estivesse pronto, ela cuidaria de Camille como havia prometido. Mãe Maria desinfetou o campo magnético do lugar, lavou o chão do barracão com ervas e bebidas fortes, forrou com ervas especiais, enfeitou tudo com flores e amuletos variados, colocando vários potes de barro em lugares estratégicos com água, bebidas, farinhas, pimentas, grãos e chás especiais. Riscou alguns símbolos no chão e colocou algumas comidas no altar que montou no barracão. Fez oferendas do lado de fora do barracão também, com carnes cruas, farofas e bebidas quentes. Após tudo estar pronto, Mãe Maria mandou buscar Camille. Quando chegou, desequilibrada, trêmula, enfraquecida e pálida, ela foi colocada no meio de uma grande roda e todos, ao som dos tambores, começaram as preces cantadas. Era o início da realização da comunicação entre o divino e o profano, a invocação da presença dos orixás e dos vodus para tratar da doença espiritual de Camille, fortalecer sua alma, retirar as feitiçarias e afastar os inimigos espirituais. Vários pontos foram cantados para Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Obaluaê, Iemanjá, Lança, Oxum, Nana, Oxumaré e Exu, mas Camille assistia a tudo completamente apática, desligada, indiferente. Distante, era como se não estivesse ali presente e não ouvisse os pontos cantados. Apenas o seu corpo estava ali. Num dado momento, um ponto cantado era Gbara, Exu, causou em Camille uma reação frenética e brutal. Enquanto o ponto era entoado, Mãe Maria fumegava seu pito e batia o pé ao redor de Camille, que tremia inteira e se jogava no chão. Quando conseguia ficar em pé, titubeava de um lado para outro sem parar. Foram necessários vários filhos de santo para segurá-la. Depois que Mãe Maria fumegou bastante seu pito e bateu o pé e as mãos em volta dela, ela se soltou e se jogou violentamente no chão. Em seguida, começou a estrebuchar, a vomitar, a espumar pela boca, balançando a cabeça de um lado para o outro feito uma louca. Nessa hora, a face, os lábios e as unhas ficaram completamente azulados e ela apresentou certa dificuldade respiratória. Mãe Maria não se assustou, sabia que o processo era esse. Quanto mais ela estrebuchava, mais Mãe Maria fumegava seu pito e mandava seus filhos cantarem os pontos com mais força e cada vez mais alto. Ela enxergava os trevosos grudados no corpo de Camille e outros ao redor. O canto tinha o objetivo de fortalecer os Elegbaras invocados para o trabalho para libertarem a moça. Um dos filhos no terreiro ficou muito preocupado com o que estava ocorrendo com Camille e, desesperado, foi em seu socorro, mas Mãe Maria, imediatamente, deu ordem para ele se afastar, explicando a todos que aquilo era normal, que logo o ataque passaria e em breve todos teriam explicações detalhadas sobre a doença espiritual dela. Mãe Maria sabia que todo o seu desequilíbrio estava relacionado às suas vidas passadas, perdas, frustrações, insatisfações, lutas, conflitos, culpas, ódios, ressentimentos, que carregara durante esta encarnação. Sabia ainda que a dor e a revolta pela morte do seu amado filho havia agravado sua doença espiritual, desencadeando um processo obsessivo incontrolável e insuportável, que a estava levando a um estado de loucura. Cheia de mágoas, insatisfações e revoltas,
A morte do filho abriu as portas para todos os seus sentimentos negativos e assim entrou em consonância com todos os sentimentos dos seus inimigos espirituais do passado, permitindo a eles entrarem no universo da sua psique. Mãe Maria, firme, cantava os pontos no ouvido de Camille e batia seu pé no terreiro, ao mesmo tempo em que supria seu cachimbo de fumo. Não demorou muito e Camille parou de espumar e de se jogar no chão. Contorceu-se até ficar de joelhos no chão com as duas mãos em forma de garras nas costas, o rosto todo deformado, a voz grossa, rouca e a cabeça abaixada. De súbito, começou a esbravejar palavrões, num idioma que só Mãe Maria entendia, pois ela sabia que os Elegbaras haviam chegado para tomar posse da mente de Camille e dominar os trevosos, afastando-os com o intuito de encaminhá-los para o lugar que era do merecimento deles. De acordo com os sagrados orixás, os senhores regentes, os guardiões da lei maior e da justiça divina e o sagrado orixá Exu. O fato de ela se jogar no chão, estrebuchar, vomitar, para a Mãe Maria significava uma grande vitória e mostrava que os Elegbaras invocados, ainda que sem falar nada, em total silêncio, estavam lutando no astral contra os espíritos malfeitores pela posse da mente e do corpo energético de Camille. Lutavam pela liberdade da sua alma. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Camille começou a se contorcer e a esbravejar quando os Elegbaras de Mãe Maria venceram a primeira de muitas batalhas espirituais que iriam travar dali em diante até a cura total dela. A luta no astral seria imensa, mas valeria a pena, com certeza. Assim a seria curada com a ajuda de todos os orixás e vodus. Sua mente e seu corpo energético seriam libertados daquelas influências trevosas, negativas, paralisantes, cerceadoras, bloqueadoras e limitadoras. Após mais ou menos 6 horas de trabalho, Camille parou de esbravejar. Os Elegbaras se afastaram e sob o comando de Mãe Maria dominaram o espírito trevoso e permitiram que ele se manifestasse. Camille, inconsciente, com o corpo todo retorcido e a feição disforme, começou a gritar. Vocês pensam que dão conta de mim? Não dão não. Sou forte, poderoso. Sabe com quem estão mexendo? Não imaginam. Com Lúcifer. Velha maldita, pare de se intrometer. Esta aqui já está condenada. Perdeu o filho, está quase louca, e isso é pouco pelo que fez a alguns amigos meus, que encomendaram a sua alma. Pare de se intrometer. Vou pegá-la. Rapidamente, Mãe Maria acendeu algumas velas pretas, pegou várias comidas, ervas, grãos e começou a jogar no corpo todo de Camille, enquanto realizava algumas orações. A moça gritava com uma voz que não era a sua. Parecia estar totalmente possuída. Mãe Maria deu ordens para que os negros cantassem novamente os pontos dos Elegbaras. Assim, ao som dos tambores, passaram toda a madrugada, cantando e rezando. Durante a madrugada, Mãe Maria acompanhou os acontecimentos no astral. Viu uma falange de espíritos totalmente desfigurados, que gargalhavam sem parar. Eles exalavam um cheiro horrível. Na presença de todos, ao som das preces cantadas, os espíritos trevosos manifestavam-se um a um, mas somente Mãe Maria podia vê-los e ouvi-los. Vários deles exprimiam ódio e revolta. Malditas seja entre as mulheres, vadia. Vai pagar por tudo que fez para mim e minha família. Vou deixá-la cada vez mais louca, morrerá num manicômio, sozinha e abandonada. Vou enlouquecê-la a ponto de fazer com que coloque fogo em si mesma. Provoquei a morte do seu filho. Gostou? Foi bom o que sentiu? Pois saiba que não foi nem a metade do que senti quando queimou os meus filhos. Maldita. Vadia. Vai pagar por tudo. Vai perder seu marido e ficará pobre. Maldita. Ordinária, merece ser punida, matou meu filho. Meu amado e adorado filho. Bem feito, agora perdeu o seu. Nojenta, mandou matar meu marido. Pensa que vai escapar da minha vingança.
Espere e verá. Mãe Maria ouvia tudo atentamente. Assim que o último se pronunciou, ela invocou os Exus e o Orixá Ogum para atuarem e afastarem aqueles espíritos de Camille. Mãe Maria era a única que ouvia as gargalhadas e via os Exus ajudando Camille. Sabia que os inimigos da jovem haviam sido presos no astral. Assim, continuou seus trabalhos, cantando outros pontos, chamando outras entidades com a intenção de higienizar o local e fortalecer ainda mais o corpo energético dela.